Olá, seja bem-vindo a este nosso estudo sobre sinais da volta de Jesus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu estou numa série aqui, esta é a 5ª aula, e onde eu estou abordando um pouco aqui de escatologia, dando o básico, né, para aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com o assunto. Então são princípios aqui escatológicos para que a pessoa possa ter uma base, não é, sobre este assunto. Volta de Jesus, finais dos tempos, arrebatamento da igreja, o anticristo. Então, eu venho numa sequência. Se você está chegando agora aqui, eu peço que você volte lá, assiste o primeiro vídeo, o segundo, porque senão você vai ficar meio perdido aqui, ok? Hoje nós vamos dar continuidade, né, ainda sobre um pouco essa questão do arrebatamento, e eu quero pegar aqui a parábola das 10 virgens, que ela nos ensina coisas extraordinárias. A gente precisa prestar muito atenção no que esta parábola aqui ela está dizendo. Vamos lá, está em Mateus, né, 25, diz o seguinte: o reino dos céus, olha só, pois será semelhante a 10 virgens. Então, de cara aqui eu já quero destacar o seguinte: Jesus disse assim, né, que o reino dos céus é semelhante ao que vai acontecer aqui. O reino dos céus é semelhante a essa história. Então, a gente precisa saber o que é que aconteceu aqui. Vamos lá. Semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vamos tirar alguns pontos importantes aqui para a nossa vida a respeito desta parábola, né? Jesus disse: o reino do céu será semelhante a essa parábola. Então aqui nós temos 10 virgens, 5 prudentes, 5 que estavam preocupadas, se preparando, se santificando, buscando fazer a vontade de Deus, buscando viver longe do pecado, buscando ter um relacionamento com Deus, enquanto outras 5 estavam ocupadas demais com as coisas, estavam ocupadas demais com o trabalho, com os afazeres, com a correria, com o dia a dia. E elas não, amanhã a gente pega o óleo, depois a gente pega, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou pensar nisso não. E o tempo foi passando, e diz lá até que o noivo parecia, né, que estava demorando para chegar, mas ele vem. O noivo vem, e ele veio. E quando ele chegou, o que é que aconteceu? As 5 que estavam preparadas, que levavam uma vida, sabe, de dedicação a Deus, de lealdade ao Senhor, essas foram para o banquete com ele. Mas as outras 5, aquelas insensatas, que estavam mais preocupadas com o trabalho, com a correria, com as outras coisas, essas ficaram desesperadas. Elas falaram: e agora? Vamos atrás do óleo. Aí elas arrumaram tempo.
É interessante que antes elas não tinham tempo. Mas quando o noivo chegou, aí elas arrumaram tempo. Aí elas conseguiram uma folguinha, não é, para ir atrás do olhos. Mas sabe o que aconteceu? Nós vimos ali, a porta foi fechada. Gente, isso aqui, eu preciso que você reflita sobre isso. Porque o dia que essa porta fechar, não tem mais volta. O dia que essa porta fechar, não adianta a gente pegar e falar, não, agora eu vou me preparar. Agora eu vou buscar Deus. Não, aí não vai ter mais jeito. Elas foram, elas arrumaram um jeito, fizeram lá suas correrias. Aí quando elas voltaram, elas bateram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E o Senhor falou, não as conheço. E a parábola termina dizendo, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E nós estamos falando sobre o arrebatamento. E o arrebatamento vai acontecer. E as pessoas hoje, elas estão muito ocupadas. As pessoas hoje, elas estão sempre na correria. As pessoas hoje, elas estão sempre, sabe, não tendo tempo, às vezes, para se dedicar ao Senhor, para buscar um relacionamento verdadeiro com Ele. O tempo está passando, mas uma hora o noivo vem. E como disse Jesus lá, o reino de Deus é semelhante a essa parábola. Muita gente vai ficar de fora. Vejam, tinham 10, 5 entraram e 5 ficaram para fora. Muita gente vai ficar. Não porque elas não amam a Deus. Vão ficar não é porque elas não creem em Deus, não, mas porque elas não se prepararam. E a porta vai fechar. Portanto, minha gente, eu deixo esse alerta aqui. Vigiem, se preparem, porque a hora vai chegar. Continuando aqui, 2 Tessalonicenses 2. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. A gente já está entrando em outra coisa aqui agora. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Veja bem, lembra lá no início que eu mostrei aquele quebra-cabeça? Eu falei, olha, as peças elas vão se encaixando. Cada dia é uma pecinha a mais nesse quebra-cabeça. Quando a gente fala de escatologia, a gente precisa ter esse entendimento. O cenário ele está sendo formado, o mundo está sendo preparado. E aqui diz claramente, olha, antes que o arrebatamento aconteça, é necessário que algumas coisas se manifestem, algumas coisas estejam presentes no mundo. E uma delas é o que? A apostasia. O que é a apostasia? É o abandono total da fé. Não é apenas uma frieza, não, é um abandono total. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro aqui na Irlanda e aqui na Europa a gente vê essa apostasia. As pessoas abandonaram completamente a Deus. As pessoas deixaram Deus, elas excluíram Deus da sua vida. O ateísmo, né, uma sociedade humanista hoje está presente aqui. E a Bíblia diz que a apostasia ela estaria presente. É mais um sinal que nós temos que estar atento. E além disso, diz que é necessário que se manifeste o homem do pecado. Quem é este homem do pecado? O filho da perdição. É o anticristo. Eu vou ter um vídeo aqui mais para frente só para falar dele. Mas o homem do pecado aqui, o filho da perdição, olha aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Claro, ele é o anticristo. Ele vai se opor a todos os princípios bíblicos, ele vai se opor a todos os valores cristãos, ele vai se opor a tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e este homem será levantado. Este governador mundial, ele será levantado. Mais para frente eu vou detalhar essa questão aí. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando estavam convosco?
E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, para que haja o arrebatamento, para que a gente possa estar com Cristo, né? É necessário a apostasia, é necessário que este governador mundial apareça, né? Mas a Bíblia está dizendo que tem algo que o detém. Ele não apareceu ainda porque tem algo que está o detendo, mas que a seu próprio templo será manifestado. E aí, na última frase aqui diz, o mistério da justiça já opera. E eu quero que você entenda isso. Irmãos, o anticristo, ele não está reinando. Eu até creio que ele já tenha nascido. Pode ser que ele já esteja por aí, não é? Mas o mundo ainda, as nações, ela não tem ainda este governador mundial. Mas o mistério da injustiça, né, o espírito do anticristo já está presente. O espírito do anticristo já está presente, atuando no mundo. E que espírito que é esse? É aquele que se opõe a Deus, é aquele que se opõe aos princípios cristãos, é aquele que se opõe aos valores, aos pilares do cristianismo. E nós vemos hoje um avanço em pautas que elas se opõem ao cristianismo, porque há um crescimento enorme dessas pautas que se opõem aos valores cristãos, porque o mistério da injustiça já opera, porque o espírito do anticristo já opera. Gente, entenda uma coisa, quando este governador global chegar, o mundo já tem que estar preparado para que ele possa assumir. As bases para que ele possa governar já têm que estar fundamentadas aqui. Então, essa visão progressista que existe no mundo hoje, essa ideologia progressista, isso só vai avançar cada vez mais. Pautas como o aborto, pautas como a questão LGBT, pautas, sabe, que contra a família, tudo isso daqui para frente só vai avançar. Por quê? Porque esse espírito do anticristo já está atuando, preparando o caminho para que ele possa chegar. E nós, como cristãos, não podemos ficar alienados a isso. Nós temos que ter esse entendimento. Então vamos lá. O que é que vai acontecer no arrebatamento? O reencontro e revelação de Jesus. 1 Coríntios 13, 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Hoje, nós conhecemos Jesus apenas como um reflexo obscuro, mas chegará o dia em que nós estaremos com Ele, e nós o veremos face a face, e nós o conheceremos na sua plenitude, da mesma maneira que hoje nós somos conhecidos por Ele. Você já imaginou o privilégio? Você parou para pensar que momento extraordinário será esse em que nós estaremos face a face com o Senhor e nós o conheceremos na sua plenitude, toda a sua glória, todo o seu esplendor. Isso vai ser algo fantástico e tudo isso está preparado para a igreja. E aí nós então reinaremos com Cristo. Apocalipse 26. Bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Mais para frente eu vou estar detalhando essa questão também. Então, o que é que nós temos que fazer hoje? Estarmos vigilantes, preparados, nos preparando para este grande dia. Porque quando o arrebatamento acontecer, a igreja deixará de existir. E aí então nós teremos o tribunal de Cristo, onde todos os crentes serão julgados por Cristo.
e será algo maravilhoso, tremendo, que eu convido você a fazer parte. Eu convido você a estar buscando conhecimento, entendimento, para que você não fique de fora deste momento glorioso que muitas pessoas irão viver. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade a isso, vou falar sobre o anticristo, vou falar sobre o tribunal de Cristo, tem muita coisa pela frente ainda, tá bom? Então se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário, o que é que você está achando, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Deus te abençoe.